vamos no culto hoje, onde eu tenho feito uma campanha ali naquele lugar. E eu tenho visto, né, Deus trabalhar naquele culto de uma forma linda. Vamos lá hoje, o nome do culto é Uma Carta para Deus. E eu, dentro da minha bolsa, é, em um momento em casa, eu fiz uma carta para o Senhor. Porque eu também vinha de uma história, eu venho de um trauma, eu tinha passado por um divórcio, e o meu filho era pequeno ali. E uma certa feita eu fiz uma carta para o Senhor, pedindo ao Senhor que mudasse a minha história sentimental, que naquele momento eu me sentia preparada para que eu viesse ter de novo uma família. Uhum. Eu já era há 3 anos divorciada, então ali naquela época ali eu já estava sarada, né? E eu pedi ao Senhor uma carta, que Deus me desse um esposo, um homem que fosse um homem de Não, esse Deus. Deus, ele gosta de pegadinha, né? É. Ele é terrível. E eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu quero ter um marido pastor. Eu já era uma diaconisa da igreja, Já era envolvida com a já, obra. já eu converti a Jesus com 19 anos. Nesse tempo eu tinha, se eu não me engano, 24 anos, 23 ou 24. Então eu me lembro que eu fiz essa carta para o Senhor e a minha amiga comentou comigo e me fez esse convite. Quando ela me faz esse convite, eu falei, ai amiga, eu vou sim, hoje não tem culto na minha igreja, eu vou com você lá. Eu já trabalhava no Recreio de Bandeirante, no salão, né? Eu era manicure, já trabalhava no salão Dona e ela era uma cabeleireira, a minha amiga Cris. Aí ela me convida para nesse culto. Então eu ali imediatamente ligo para minha amiga Jaqueline de Campo Grande, eu falo, Jaque, vem para cá. Vem pro terreirão porque vamos num culto forte. O nome do culto é Uma Carta para Deus. Aí ela fez a carta dela também e me encontrou no recreio. Para que nós viéssemos só visitar aquela igreja. Porque nós tínhamos esse propósito na área sentimental, que ela Sentimental. era sozinha e eu também. Então nós éramos muito amigas e irmãs, né? Então nós chegamos naquele culto e o pastor olha para minha amiga, que sempre teve uma voz muito linda, sempre louvou. E ele, quando a gente chega naquele culto, ele, nossa, chegou mais negra, que linda, americana. E a minha amiga, ele chegou uma americana e uma africana aqui. E eu já usava minha garré. E a minha amiga, ela usava umas tranças lindas. A Jaque, na época, ela estava com uma trança. Aí ele brincou com ela e convidou ela para louvar. Ele falou, Deus mandou te dar a oportunidade para você louvar. E ele não sabia que ela cantava. Não, não, a gente não conhecia nenhum pastor. Nós fomos ali pelo convite dessa nossa amiga Cris. Aí eu me lembro que eu falei para a Jaqueline assim, eu falei, Jaqueline, louva aquele hino da Rose. Deus está contigo. Ainda foi Ela, ai, você que pediu mas eu para ela queria cantar. louvar outro hino. E aí ela sempre brincava, ela, Jane, você é minha regente. Porque na época eu era regente do departamento feminino na nossa igreja. Então, era eu que separava os louvores, né? Falei, já que louva esse. Deus está falando comigo que é para você louvar esse ano. Então, ali ela começou a louvar. Então, enquanto ela louva, eu tinha observado que tinha, assim, no banco da frente da igreja, duas travestis. Mas cada um com seu propósito, né? O meu Sim. propósito era a minha carta para o Senhor. Só que Tinha um valor. E enquanto tinha um valor. isso, era a campanha, né? Era um voto. Uhum. O pastor levanta um voto, uma oferta de R$ 30, porque na época ele gostaria de comprar aquele templo. Aí enquanto a minha amiga louva, ele começa a falar: olha, você que puder nos abençoar, nós estamos no propósito de comprar essa igreja e nós fizemos essa campanha, uma carta para Deus, e o valor do voto era R$ 30. Uhum. Aí eu abri minha bolsa, eu já tinha minha carta, peguei R$ 30 e botei dentro do envelope para abençoar a obra de Deus. Enquanto ela louvava, eu vi que a travesti que estava sentada na minha frente chorava muito. E eu atrás, eu comecei a interceder pelaquela vida. Falei, ai Senhor, coitadinho daquele moço. Senhor, visita ele, muda a história dele, dá a ele um novo viver. Quando eu pedi que o Senhor desse a ele um novo viver, o Senhor falou comigo, eu quero te usar. E eu ouvi a voz de Deus naquele momento, e o Senhor falou para mim, intercede por ele. E ali Deus começou a me usar, e quando eu fui observar, eu já estava marchando próximo a ele. E eu coloquei a mão nele, sobre o ombro dele, uma mão no peito, e comecei a profetizar.
E o Espírito de Deus foi me revelando que ele já tinha sido um homem de Deus e que naquele momento ele estava distante, que Deus tinha um chamado na vida dele, que Deus ia entrar como Deus de libertação e transformação. O Senhor quebrava as maldições que eram lançadas hereditárias na vida dele. E eu comecei a ouvir a voz de Deus. O Senhor falou comigo, fala para ele que sou eu Deus de aliança, eu tenho uma promessa, mas eu vejo duas alianças que elas se quebraram. Mas a aliança que o Senhor vai te dar é até o arrebatamento da igreja, essa aliança é eterna. Essas duas alianças eram a aliança com Deus e com a ex-esposa. E só que naquele momento eu não tive esse discernimento, porque a pessoa que lhe entrega a profecia, ela não sabe da tua vida. É igual carteiro. Só entrega. Antigamente, quando o carteiro ele entrega a carta, né? Ele não lê a sua carta, ele te entrega. E quem abre a carta só vai fazer sentido para quem recebe. E eu, naquele momento, eu estava achando que era uma aliança entre ele e Deus. Sim. Mas eu vi aquelas alianças quebradas e depois o Senhor falava comigo que reatava a aliança dele, que seria até o arrebatamento da igreja, que os céus não iam perder ele e que, como prova disso, Deus visitava duas crianças, um menino maior e um menor, e que um não seria traficante nem o outro homossexual. Gente, isso é muito profundo. Bispo. E ali, naquele momento ali em que Deus está me usando como profecia, aí o Senhor falou para mim, fala para ele que eu vou dar a ele o ministério, diga a ele que ele é um pastor da minha casa. Só que naquele momento, enquanto eu profetizava, eu pensei assim, Senhor, ele já é um pastor, porque nós, né, que somos usados por Deus, nós temos o discernimento e nós não ficamos inconscientes. Eu nunca fui do candomblé, né? Mas eu tenho pessoas que já frequentaram, eu tenho uma amiga pessoal e ela comentou comigo, Gê, quando a gente está no candomblé, a gente fica sem a consciência. Você não sabe o que está acontecendo. E quando nós somos usados por Deus, porque ela já foi cristã também, Deus só usa a sua boca. Só que a tua consciência fica ali. Então, enquanto eu profetizava, eu pensei assim, Senhor, será que esse homem já é um pastor e está nesse estado? Aí eu falei para ele, Senhor, muda a história dele, porque o Senhor está chamando ele como um pastor na tua casa. O Senhor vai restaurar a vida dele. Só que quando o Senhor me revela que é restaurar a vida dele, eu já me via casada com ele. Meu Deus. Aí eu falei com o Senhor, não tem como na minha mente, mas o Senhor falou para mim, diga para ele que eu, Senhor, vou transformar, vou dar ele um novo viver, vou mudar a história dele. E voltei para o meu lugar. Quando eu volto para o meu lugar, o pastor pede que a gente ore pela nossa carta, porque o pastor Francisco, ele é muito usado por Deus, mas o que eu acho mais bonito na pessoa usada pelo Senhor não é quando ela revela a tua vida, é quando ela te dá as ferramentas para que você vença. O pastor Francisco, ele fala assim, você que está aí, você pega a sua carta e você levanta ela para o Senhor. E nesse momento, você ora pelo teu pedido. E depois eu vou orar por você. E ele fez isso até hoje. Eu peguei aquela carta e eu falei, Senhor, e eu apresentei o meu propósito a Deus. Enquanto eu apresento a minha carta ao Senhor, a voz de Deus fica no meu ouvido. Aquele homem é o teu marido, aquele homem é o teu marido, ele vai ser pastor, aquele homem é o teu marido aqui está. E eu, ali, por algum momento, eu costumo dizer que assim como o Gideão malhando trigo em um lagar, Gideão faz prova de Deus 3 vezes, e ali eu falei, Senhor, se isso é a tua voz, que ele solte o cabelo e que ele use a mão direita. E eu olho para frente, e ele estava com o cabelo amarrado, com 2 palitinhos, ele pega um palito e ele solta a mão, com a mão direita. Meu Deus. E ali o Senhor, eu lutando, né, com a voz de Deus, pedindo ao Senhor que me confirmasse o que ele me revelava, porque era algo muito profundo, pastora. Muito, meu Deus. É você estar falando de uma vida que você não conhece. Você entrar numa igreja, você liberar uma palavra profética é uma coisa. Agora, o Senhor falar que você vai fazer... já era a minha vida. Era a sua. Era a minha casa, era o meu filho. Porque eu tinha um filho, né? E eu já era divorciada há um tempo, e o Senhor falava para mim, aquele homem é o teu marido. E eu falei, Senhor, se for da tua parte, ele vai passar a mão esquerda no cabelo. Ele pegava a mão esquerda e ele passava a mão no cabelo. Meu Deus. E eu me lembro, naquele momento, eu falei, Senhor, se isso for de ti, ele vai se levantar, vai passar no corredor e ele vai entrar no banheiro masculino. Porque eu costumo dizer, né, que isso eu aprendi nas igrejas e vi muito isso no Recreio dos Bandeirantes.
que um travesti, ele usa o banheiro feminino. Aquilo que hoje as pessoas estão muito espantadas, falando de política, que banheiro agora vai ser tudo a mesma coisa, que vai se poder... Isso já acontecia. Há muito tempo. Sim. Porque toda travesti, se ele está vestido de mulher, ele vai usar o banheiro ele se reconhece como feminino. Mulher. Então, naquele momento, dentro da igreja, não era esse tempo agora que está essa guerra, mas naquele tempo, eu tinha 24 anos, eu já estou com 35 anos, eu tinha 23 ou 24 anos, eu já tinha esse entendimento que ele, como travesti, ele ia usar o banheiro feminino. Então, a minha última prova de Deus, eu falo, Senhor, se esse homem é o homem que o Senhor separou para ser o meu marido, ele vai passar esse corredor e ele vai entrar no banheiro masculino. Meu Deus. E ali, naquele momento, eu estava sentada bem atrás dele, ele lá no banco da frente, ele se levanta, cruza o corredor. E eu com muito medo de olhar para trás. Porque eu tenho medo do eterno. Eu tenho medo desse Deus. Nosso Deus, ele é um Deus grande. Uhum. Ele pode todas as coisas, mas nós somos seres limitados. Limitados. Então, pastor, eu pedi a prova a Deus, mas eu tive medo de olhar qual banheiro que ele ia entrar. Quando eu olho para trás, aquele homem entra no banheiro masculino. Aí E você estava fazendo tudo inconsciente. Inconsciente. E quando eu cheguei no banheiro masculino... Você falou, ai, o que eu tô fazendo aqui? Eu vi aquele negócio do mictório, né? Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, bem, já que eu tô no banheiro, vou lavar a mão. Lavei a mão. E saiu. E saí sem nem... Usar pelo o banheiro. Irmã, pelo eterno, minha pastora, pelo eterno. Naquele dia eu fiquei perguntando o que eu estava fazendo dentro daquele banheiro. O Espírito direcionou ele lá só para te provar. Eu que tô falando com você. Entrei, lavei a mão e saí. Aí nisso ele sai, eu olho para trás, eu vi que ele saiu do banheiro masculino e eu falei, Senhor, então eu vou falar com ele. Aí eu acabo o culto, o pastor fala, quem teve algo da parte do Senhor, alguém, porque antigamente, né, era dada essas oportunidades que algum profeta se levantasse em profecia ou em visões e revelações, né? E nisso eu levanto minha mão e eu falei assim, mas eu quero falar com ele em particular. Quero falar com aquele moço ali. Chego perto dele, ele ainda estava, a amiga dele, né, a Mel estava junto com ele, eu olho para ele e falo assim, olha, moço, eu quero falar contigo. Falei, Deus falou comigo e você entendeu o que Deus me revelou? Aí ele fez assim. Falei, olha, Deus manda te dizer que ele vai te libertar, que ele vai te salvar, que tu é homem. Deus manda te dizer que tu vai ser um pastor, que não tem maldição hereditária sobre a vida dos teus filhos. Eu vejo um menino grande, eu vejo um menino pequeno, e ali eu repeti tudo aquilo que o Senhor me revelou, porque se por algum momento, por conta do louvor, ele não ouviu, ali eu falei novamente. Eu falei, o melhor ainda estava por vir. Eu falei assim para ele, e Deus falou comigo que ele vai te dar um ministério. Aí ele me olhando, ele chorava, eu falei para ele assim, e tu conhece o Senhor? Deus está falando para mim que você é afastado e que você conhece o Senhor. E como prova de que você é homem, Deus falou isso comigo. Que vai te salvar, vai te libertar e que você vai ser meu marido. Será que o microfone da bispa tá bom? Porque ela tá falando baixinho, tá bom? Tá. É porque eu fiquei rouca, né? Uhum. Aí nisso, eu me lembro que ele olha para mim muito assustado. Ele fica muito assustado. E eu falo para ele assim, Deus falou comigo que você vai ser meu marido. Aí ele olha, sorri. Falei, tá rindo? E para você saber que é Deus que tá falando comigo, Deus manda te dizer, não coloca o peito. Mas antes aí disso, ele se assustou. Eu olhei pra minha amiga e falei assim, olhei pra cara dela, pra minha amiga Bisa. Aí eu olhei pra ela e falei, Mona, eu sou mulher. Mona, eu sou mulher. Aí foi quando ela falou assim, pra tu saber que Deus tá me usando. Aí Deus falou comigo, fala pra ele, mas naquele momento ali. Porque quando Deus está me usando para ele, Deus não me revelou que ele queria colocar o CI. Naquele momento, conforme ele pensou que eu estava maluca, né? Aí a voz de Deus falou para mim assim, fala para ele saber que sou eu eterno, que para ele não colocar o peito.
Nossa, muito louco. Porque com peito ou sem peito você vai ser a Foi esposa mesmo. dele. Meu Deus. Aí eu falei isso pra ele. Quando eu falei isso pra ele, eu falei assim, mulher. Aí ele, Mona, mas eu sou mulher. Ó, isso aí é o mais forte. Aí eu falei pra Foi. ele, e como prova de que Deus falou comigo, mulher é a filha que eu vou ter com você. É a primeira Meu filha Deus. que eu vou ter com Eu vou você. ter E a uma gente não vai filha ter mais com você, filha. mulher. A gente vai ter só essa filha. Eu falei isso pra ele. Falei, eu vou ter uma filha com você. Não, olha o contexto da história. Vocês nunca tinham se visto. Nunca. Você foi num culto aleatório porque te convidaram que ia ser Isso. bênção. E pela idade que nós tínhamos, não tinha ainda Instagram, Facebook, não tinha. Vocês não se A conheciam. época era do Orkut. Uhum. Não era a internet, não era dessa forma que Liberada. Hoje pra nos aproxima, gente. né? Isso, não era assim. Não era qualquer pobre que tinha um telefone Android. Sim. Não era qualquer R$600, R$800 que você comprava um telefone que te dá esse acesso. Sim, sim. Na época, nem eu tinha o telefone Android ainda. Uhum. Eu não tinha condições, tinha que trabalhar para manter meu filho. Então, eu nunca vi aquela pessoa. Eu estava numa igreja em que não era minha congregação. Aquele pastor não era o meu pastor. As obreiras daquela igreja não eram pessoas conhecidas, porque muitas das vezes, quando a gente conta o nosso testemunho, fica algumas pessoas perguntando: ah, mas vocês já se conheciam? Ah, mas ela está revelando a vida dele porque eu conhecia. Não. Eu não sabia nem o nome daquela pessoa. Uhum. Eu não sabia nem o bairro em que ele morava. A gente não se conhecia. E Deus, ele revelou a vida dele. Meu Deus. E me revelou. Porque o Senhor, pastora, ele une propósitos. Sim. Eu fui no culto e levei a minha carta. E o pastor Francisco levantou um propósito. O pastor Francisco tinha o propósito de querer comprar a igreja. Uhum. O meu propósito era eu ter um marido. E o propósito de Deus era salvar, transformar, libertar e fazer daquele homem um Ele pastor. realmente une propósitos. Nosso Deus, ele une propósitos. E o Senhor, ele marcou aquele encontro. O pastor, porque precisava daquela ajuda da oferta. E o homem de Deus, que precisava que o Senhor enviasse almas ali. Porque não tem culto sem alma. Não tem culto sem salvação. Não tem culto sem pessoas que queiram adorar o Senhor em espírito e em verdade. Para você poder cultuar o Senhor, para você poder chamar a atenção de Deus, o Senhor, ele, na minha visão, ele envia as almas ali. E nós, cristãos, hoje, não estamos preparados para ver uma travesti entrar numa igreja. Receber bem, tratar Para bem. ver uma menina vestidinha com roupa masculina. Você não sabe a história daquela pessoa. Na maioria das vezes são afastados da presença de Deus. Enquanto a minha amiga louvava, que eu via aquelas duas travestis ali, eu observei que uma chorou e se quebrantou. Então, o nosso posicionamento como igreja do Senhor é orar. Interceder e orar. E ali eu me posicionei como igreja do Senhor. Eu não fui até ele para o Senhor libertar ele, fazer dele meu marido. Não foi dessa forma. Imagina. Porque até então, quando Deus falou para mim Poucas mulheres que teriam essa coragem. o meu marido estava ali naquele lugar, eu olhei para o altar, eu pensei assim, meu marido, será que é o missionário que veio pregar? Porque o Senhor falou para mim que o culto estava muito cheio. Quando eu entro naquele culto, o Senhor me lembra da minha carta. O Senhor fala para mim, tu crê que o teu marido está aqui? Eu pensei que o meu marido era até o rapaz da bateria. Porque eu não imaginei que o meu marido era aquele homem. Porque até então eu nem tinha observado que ele era um travesti. Quando a minha amiga louva, que ele começa a chorar e ele faz o barulho, né? Porque quem ouviu agora o bicho falando, ele tem uma voz potente. Imagina aquele choro. Desesperador. Aquele choro da alma. Choro de ouvir a voz E de ali, Deus. Ele ainda naquele lembra de momento, mim. Eu falei, não, Senhor, coitadinho daquele moço. Ajuda ele, Jesus. E o Senhor fala para mim, intercede por ele, ora por ele. Quando eu coloco a mão nele, a minha visão espiritual é aberta. E no final o Senhor me mostra que ele é o pastor e que ele ia ser o meu marido. Então, quando no final eu entrego toda essa revelação para ele, ele ria. E eu falo para ele assim, você volta para Jesus logo, porque eu quero me casar. Foi. Meu Deus. Só que não foi dessa forma logo.
Aí ali ele ria, ele fala... Aí eu me lembro que ele fala assim, me dá teu telefone, né, amor? Foi ali que você pediu... Não, foi você. Você falou assim, eu ó, te pedi o telefone. me dá seu número. Aí eu dei meu número. Ela, me dá seu Orkut. Eu dei meu Orkut. Eu quero teu MSN. Era, porque... Aí eu dei. Aí eu me lembro E que eu saí guardei. dali. E eu saí dali. Ele saiu, eu também fui embora. E esqueceu. Só que a minha... Não, eu cheguei em casa, não esqueci, pastora. Fui pra casa. Eu me lembro como se fosse agora. Gente, Eu entrei em casa, acordei minha mãe. só um minutinho. Esse podcast vai ser um pouquinho mais comprido. Porque é uma história muito forte e não tem como a gente cortar a história, porque senão vai ficar um pouco sem pé, sem cabeça. Vai ficar sem Vocês nexo. tenham paciência, porque o negócio é muito tremendo. A gente forte. precisa entender o que Deus fez. Uma mulher vai por um culto aleatório, chega lá, Poxa. tem um travesti, Deus fala, esse é teu Ele é marido. teu marido. E aí